Testando. Som. Testando. Desde pequeno sempre foi um idiota, um lambiboto, imbecil. A professora já dizia lá na escola: esse é do tipo que acaba com o Brasil. Mas que do um imbecil, ele é um imbecil. É sim, esse é do tipo que acaba com o Brasil. Um imbecil, ele é um imbecil. Esse é do tipo que acaba com o Brasil. O Cassiano mudou a configuração do computador ou mudou do celular? No celular, você clica aqui, ó. Tem os 3 pontos. Você tá no. Você clica aqui, ó. Qualidade. Aí estava 144, 240, aumentei um pouquinho já. Pô, não sabia disso não. Não contavam com a minha astúcia? Foda, né? E olha, clicando em tudo, né? Tudo que você imaginar. Ô, pessoal, a gente hoje trabalhou aqui, o Sérgio trabalhou tentando melhorar a qualidade da imagem da aula de segurança. Aí no fim das contas a gente descobriu que o problema não era aqui, é a qualidade do celular, né? O celular tem você consegue acertar a resolução do celular, né? Na questão da imagem. E na questão do som, a gente tinha colocado aqui para coletar tudo, né? Então coletava, cara, o som do ventilador, qualquer coisa, negócio absurdo. E o que a gente observou? Se você colocar o celular no volume máximo, ele pega um chiadinho, ele mostra um chiadinho. Mas se você der um tapinha para baixo no volume,
põe o volume no máximo, mas um tapinha para baixo já não, só não aparece mais. A gente fez aqui vários testes e não tem chiado nenhum, pelo menos não tinha, tá? Eu vou esperar o pessoal acabar de chegar aí, porque a aula que a gente vai ter é bastante importante hoje, né? Então, se perder de repente o início aí, perde o fio da meada. Essa aula de hoje, diferente da aula da semana passada, não tem tanto cálculo, né? A aula da semana passada tinha bastante conta, então o pessoal fica ligadão e tal, né? Aqui hoje a gente vai ter que dar uma despirocada, uma viajada para conseguir entender o que está acontecendo, tá? Deixa eu ver quantas pessoas tem na sala aqui. Até que já tem bastante gente na sala até. Eu vou dar um chorinho para a rapaziada, são 7 horas aqui. Eu tô falando bem baixinho, bem mansinho, tomei meu amansa louco já hoje. E aí, se vocês dá um toque pra mim se tá chegando legal a minha voz, tá? Essa voz linda do tio Marcão. Desde pequeno, sempre foi um borra-bota, um idiota, um imbecil. Ele é um imbecil. Esse é do tipo que acaba com o Brasil. Com Covid ou sem Covid, um imbecil. Ele é um imbecil. Esse é do tipo que acaba com o Brasil. É o Choba. Eu tô feliz, cara. Tô contente hoje. Se bem que faz 2 dias que meu time não ganha de ninguém. Já faz uns dias que o Palmeiras não ganha nenhum título. 2 semanas quase já. Ficando mal acostumado. Vamos lá então. Vou gravar um CD duplo, Choba. Primeiro eu vou cantar, o segundo pedir desculpa. Pensou? Oh, foi mal aí, Milton Nascimento. Bom, pessoal, então hoje eu vou falar sobre capacitores. Eu vou passar para vocês aqui a teoria, né, sobre capacitores. Presta bastante atenção, é um assunto tranquilo, mas requer alguns detalhes, tal, né? E aí, pessoal, de quando em quando eu vou parando e vocês vão se manifestando aí no WhatsApp, tá? Do tipo, não ouvi e tal. Pessoal, se por algum motivo cair a rede e o idiota tonto do tio Marcão continuar falando aqui igual um retardado, né? E vocês estão aí sem sinal, me dá uma ligada, me chama no WhatsApp, que aí eu me ligo, né, cara? Senão acontece igual outro dia que eu fiquei falando o maior tempo aqui para as paredes, né, cara? Que inferno. Mas vamos lá. Deus nos abençoe. Vai na frente, Senhor. Então é assim, ó, o que é um capacitor? Capacitor é uma máquina elétrica, é um componente elétrico, tal, né, que tem como característica principal a capacidade de armazenar cargas elétricas. Estava conversando com o Cassiano hoje, né, e aí perguntei para ele se ele sabia se o capacitor tinha sido desenvolvido ou se foi descoberto por acaso. É um negócio que vale a pena entender. Vou procurar depois saber se alguém desenvolveu o capacitor ou meio que descobriu por acaso. Mas o capacitor, então, tem a capacidade, cara, de armazenar cargas elétricas. Ora, bateria também tem, né? Bateria, na verdade, também não deixa de ser, né, um acumulador de cargas elétricas, mas o capacitor é um componente que tem uma capacidade de armazenar carga elétrica. E onde tem carga elétrica armazenada, pessoal, existe a possibilidade de haver corrente elétrica e existe a possibilidade de haver uma quantidade de energia acumulada, né? Então, isso é interessante, né, em relação ao capacitor. O capacitor pode ser um componente
que num espaço reduzido do tamanho de um capacitor, ele consegue armazenar uma certa quantidade de energia, né? Não é uma energia tão grande quanto a bateria, mas de repente naquela posição estratégica ali existe um golinho de energia que é aquilo que você pode precisar, por exemplo, para começar o movimento de um motor ou para disparar o flash de uma câmera, né? Alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? É mais ou menos isso aí, tá? Bom, do que é composto o capacitor? O capacitor, pessoal, ele é composto por duas placas de material condutor. Quando você fala em material condutor, eu penso no metal, né? Um metal, material condutor. E essas duas placas de material condutor, elas são separadas entre si por um material isolante. Então é como se você tivesse um sanduíche, né? Onde as duas fatias de pão são um material condutor, alumínio, cobre, qualquer material desse naipe aí, tá? E no meio, cara, tem um material isolante, quer dizer, não tem como a corrente passar de uma placa para outra, porque no meio existe um material isolante, tá? Existe um nome muito bonito, cara, técnico para material isolante, chama-se material dielétrico, tá? Então, material dielétrico e material isolante é a mesma coisa, tá? É mais ou menos igual eu estava conversando com o Sérgio outro dia, né? O que é classe média? Classe média é nós, né, cara? A gente é o quê? Pobre plus, né? Pobre personalité, pobre prime, alguma coisa nesse sentido, tal, né? Que rico é outra coisa, né, cara? Rico é quem não precisa trabalhar, né? A gente, se parar de trabalhar, não come, né? A gente é pobre, a gente tá lascado, estamos na roça. Mas então, dielétrico é um material isolante prime, né? É um material isolante com um nome chique, tá? Alguma coisa nesse sentido. Muito bom, tá? E para ficar fácil de entender, cara, como que funciona um capacitor, um acumulador de cargas, né, um capacitor, muita gente chama capacitor também de condensador, tá? Às vezes você vai ouvir falar em starter, muitas vezes o starter é um capacitor, tal, tudo mais. Mas para você entender o funcionamento de um capacitor, imagine uma caixa d'água, né? Imagine o funcionamento de uma caixa d'água com a torneira boia, todo esse tipo de coisa lá com a boia que ela tem, é um esquema legal de você entender, né? Fazer uma analogia, fazer uma comparação com o que seria uma caixa d'água. Pensa sempre na caixa d'água, que não tem como dar errado, cara, você tentar entender como funciona um capacitor. Pessoal, tranquilo até aí? Todo mundo ouve a linda voz do tio Marcão. Vocês vão querer que eu canto a música do imbecil de novo? Ou tá tranquilo, tá sossegado, tá fácil? Melhor não cantar não, né? Canta não, Marcão, dá aula, né? Como diz o Choba. De que lado que o Choba está, tá? Então, pessoal, tem aqui um circuito, né? E aqui tem um circuito mostrando uma fonte, né? Onde está marcado aqui voltage VC. Então a gente tem aqui uma voltagem e corrente contínua, né? Corrente direta, uma fonte, ela tem o mais e o menos, então ela é uma fonte em corrente contínua. E aqui do outro lado, cara, essa fonte está ligada num capacitor. E o cara fez o capacitor aqui exagerado, né? Tem esse cinza mais claro, ou azulado, azul clarinho, não sei, que representa as duas placas feitas de material condutivo, tá vendo? Placas paralelas condutivas. E aqui no meio tem um material cinza, né? O material cinza que seria o nosso dielétrico, ou nosso material isolante, tá? Olha, às vezes o capacitor tem dentro dele, cara, um isolante chamado ar. O ar é um material isolante. Pode ser que o isolante usado aí para fazer o capacitor, ele pode ser o ar, ele pode ser óleo, ele pode ser um pedaço de plástico, né, poliéster, por exemplo, ele pode ser vidro, ele pode ser cerâmico. Então tem vários materiais que são utilizados, tá? E aqui do lado, cara, existe o símbolo. Como que é o símbolo de um capacitor? O símbolo de um capacitor parece muito a fonte, só que as duas placas dele, cara, tem o mesmo tamanho, né? Então esse aqui é o símbolo aqui à direita, né? De como que a gente vê capacitor no circuito. Geralmente aonde tem um capacitor tem esse símbolo e tem o C de capacitor e o número C1, C2, C3, né? Você quando pega depois lá o circuito vai falar C1 é um capacitor de tanto, C2 é um capacitor de tanto, e por aí vai. Mas a ideia, cara, qual que é? Olha só. Esse lado positivo aqui, marcado com carga positiva, e esse lado com carga negativa, eles estão separados, cara, por um material isolante, um material dielétrico. Ou seja, não existe a possibilidade de cargas fluírem, cara, através do capacitor. Concorda? Por quê? Porque tem um raio do material isolante aí no meio, cara, que seja ar, tal, né? Mas quando você liga esse miserável aqui na fonte, cara, o que vai acontecer? O lado negativo da fonte, ele manda elétrons, ele começa a mandar elétrons, cara.
para o lado que está ligado nele, para a chapa, né, a placa que está ligado nele, e essa placa vai ficando carregada eletricamente negativa. Por que isso, cara? Porque, né, elétrons têm carga negativa. E o outro lado vai ficando positivamente carregado. Por quê? Porque ele vai deixando os elétrons dele ir embora, né? Então, na verdade, o que está acontecendo é que os elétrons estão saindo aqui dessa placa, legal? Estão vindo aqui para a fonte e estão indo embora, cara, para outra placa. E aqui não consegue equilibrar. Então vai acumulando, cara, carga positiva desse lado e carga negativa desse lado. E onde existe diferença de carga, existe diferença de tensão, diferença de potencial. E esse processo vai se dando, cara. As cargas, né, os elétrons vão saindo daqui, da placa positiva do capacitor, vão passando, ó, contra o sentido normal do que seria uma corrente e vão se acumulando na outra placa. Mas é uma relação, cara, de equilíbrio. Para cada elétron que sai daqui, ó, dá a volta e vem para outra placa negativa, né, se criou uma carga positiva de um lado e uma carga negativa do outro. Então esse negócio é equilibrado. Por isso que o símbolo do capacitor são duas placas iguais, né? Porque o tanto de carga que tem na placa positiva é o mesmo tanto que tem na placa negativa. Então, cara, o capacitor vai armazenando carga, como se fosse uma caixa d'água acumulando água, legal? Você liga lá o registro, né? Imagina que a caixa d'água estava vazia, você foi mandar alguém limpar a caixa d'água, você liga lá o registro e a caixa começa a encher. É isso que acontece quando a gente aplica, então, uma tensão, né, num capacitor. Ao aplicar a tensão no capacitor, a gente gera um movimento de elétron. Esse movimento de elétron, como é que chama, pessoal? Corrente, né? Então aparece uma corrente, porque os elétrons vão saindo aqui, ó, da placa do capacitor que está ligado no positivo da fonte e vão indo, né, para a placa do capacitor que está ligado no negativo da fonte. Aparece então uma corrente elétrica. Tranquilo, rapaziada? Suavidade? Belezeira? Até aí fácil? Não canta. Puta que pariu, Gilson. De que lado que você tá? Eu vou cantar, fazer cover do Falcão hoje, cara. Só de brinca, só de zoeira, né? Fazer cover do Falcão. Vocês vão ver, cara, o que é pior, cara. E, cara, meu zap pode ver, cara. Não tem nada demais no meu WhatsApp, não, cara. É bem tranquilo, tá? Tranquilo, pessoal? Então essa é a ideia, cara. É assim que o capacitor carrega. Para poder carregar o capacitor, a gente tem que aplicar uma tensão. Tem que enfiar ele numa fonte, enfiar numa tomada em algum lugar para que ele se carregue. Sem tensão não há esse movimento de elétrons, né, da placa positiva do capacitor para a placa negativa. Essa então é mais ou menos a ideia. O capacitor, pessoal, ele tem 3 características que são fundamentais, na opinião do tio Marcão. A primeira, cara, é um negócio chamado capacitância. Como o próprio nome diz, capacitância tem a ver com a capacidade do capacitor. Ótimo, né? Então a capacitância, pessoal, é uma propriedade que diz qual que é a capacidade que esse capacitor tem de acumular carga, tá? Fazendo um paralelo com a caixa d'água, seria mais ou menos o tamanho da caixa d'água. Você pode ter uma caixa d'água de 250 litros, 500 litros, 1000 litros e por aí vai, né? Então a capacitância de um capacitor, ela é medida em farad, né? O símbolo é a letra F. E ela tem a ver, cara, com a capacidade que esse cara tem de acumular carga. Quanto maior for a capacitância, mais carga esse miserável consegue acumular. Show de bola, né? Outra coisa importante que um capacitor tem é a tensão, né? Sempre vem marcado no capacitor qual que é a sua capacitância e qual que é a voltagem máxima que ele pode trabalhar, tá? Então, se você está marcado lá no capacitor que a voltagem máxima dele é 100 volts, significa dizer que até 100 volts você pode ligar ele com essa tensão que não vai dar problema. Agora, se você ligar numa tensão maior, pof, ele estoura, né? Então, você colocar numa tomada de 220, pof, ele simplesmente estoura. Nós vamos entender por que acontece isso daqui a pouquinho, tá? E a outra característica importante no capacitor é o seguinte: existem capacitores polarizados e capacitores não polarizados. O que é um capacitor não polarizado? Eu também, era difícil para mim entender isso aí, mas porque se no fim das contas existe lá dentro um material isolante, tanto faz você ligar assim ou assado, né? Não tem sentido para a corrente passar. Mas é o seguinte, a maior parte dos capacitores, eles não têm polo, eles não são polarizados. Por quê? Porque você tem um tipo de
de isolante lá dentro, que tanto faz a corrente tentar ir ou a corrente tentar voltar, ela não vai conseguir, né? Porque a capacidade de isolar do material é mesmo na ida quanto na volta. Agora, existem alguns tipos de capacitores que o isolante que você usa é um material polar, é um óleo polar, né? E aí, cara, o que acontece? Esse tipo de capacitor, ele tem, cara, polo positivo e polo negativo. Então, quando você vai ligar, você tem que ficar ligado nisso, cara. Se você ligou ele de forma correta, positivo com positivo, negativo com negativo, né? Senão ele estoura. Esse tipo de capacitor polarizado, geralmente, os terminais dele, o positivo tem um terminal maior do que o negativo. Vou mostrar para vocês aqui, né? Ou ele tem uma fitinha, né, os caras chamam de capacitor eletrolítico, né? Ele tem uma fitinha, uma fita no desenho que indica pra gente, cara, qual dos terminais é o positivo, caso algum sacana vai lá e corte os dois terminais com o mesmo tamanho de perna, né, pra sacanear e tal. Então ele tem indicado quem que é o polo positivo e o polo negativo. Então essas são as três coisas mais importantes: capacitância do capacitor, quanto que ele consegue acumular de carga, né, se ele consegue acumular mais ou menos carga, a tensão, né, qual que é a tensão máxima que você pode ligar esse miserável para não estourar, e terceiro, se ele é polarizado ou não. Pô, se ele é polarizado, cara, de cara, você não pode usar um cara desse em corrente alternada, porque a hora vai estar polarizado, a hora não, né? Então isso é um negócio importante. Aqui tem a foto, né, de um capacitor. Vocês estão vendo aí um capacitor, ó, e tem as características que eu mostrei para vocês, ó. A capacitância desse cara aqui é 1000 microfarad, né? Micro é 1 milionésimo, é dividir por 1 milhão, né? 1000 micro é uma senhora capacitância, tá? 1 farad é um número muito, muito, muito grande. Tem que ter um capacitor muito monstro, cara, muito enorme, para dar 1 farad de capacitância. Tá dizendo aqui que ele é um capacitor também, ó, para 25 volts. Se você for ligar no lugar que tenha mais que 25, ele vai estourar. E esse cara é polarizado, tá vendo? Tem um terminal aqui, ó, que é maior que o outro. Esse terminal maior geralmente indica pra gente que é o lado positivo. E você tá vendo, cara, que ele tem uma cor escura, geralmente é um azul escuro, mas aqui do lado tem uma fita, tem uma faixa de fora a fora, uma faixa mais clara, e nela geralmente está marcado quem que é mais, quem que é menos, tá? Então essa é a característica aí de um tipo de capacitor. Esse tipo de capacitor que vocês estão vendo é o capacitor eletrolítico, né, que tem polarização, tá? Olha como é que é a simbologia dos capacitores em circuitos, tal, né? Quando o capacitor não é polarizado, o símbolo que você vê é esse aqui, né? Duas barras, né? Duas linhas com o mesmo tamanho, porque é a mesma quantidade de carga que tem de um lado tem do outro, né? Ou desse outro jeito aqui. É aquele esquema, né? Tem a nomenclatura, a simbologia americana e a simbologia europeia, mas muito parecido um com o outro, né? Aqui embaixo tem a simbologia que vocês vão encontrar quando o capacitor for polarizado. Ele tem um sinalzinho de mais, né, para indicar pra gente que tem um lado positivo, logo tem o outro lado que é um negativo. Aqui embaixo, cara, tem um capacitor chamado capacitor variável, né? Da mesma forma que a gente tem resistência variável, resistor variável, que é o potenciômetro, quando você quer aumentar o som de alguma coisa, tal, né? A gente tem o capacitor variável. O capacitor variável, cara, ele era muito usado em rádio para ajustar a sintonia de rádio. Eu vou mostrar para vocês um capacitor variável, vocês vão entender mais ou menos como é que ele funciona. Quem é metido a MacGyver aí, já desmontou um rádio, com certeza já viu um capacitor variável. E tem um tipo de capacitor, cara, chamado capacitor trimmer. Trim em inglês é cortar, né? Então ele seria um cortador. Esse tipo de capacitor, pessoal, ele também é variável e ele costuma ter nele um parafusinho. Um parafusinho que você geralmente gira nele, cara, para ajustar, né? Então eu lembro que o ano passado o William quis fazer um projeto lá de Arduino que você batia a mão, acendia a luz, tal, né? E a gente ficou apanhando, cara, para ajustar o sensor, né? E o sensor tinha um trimmer desse. Então geralmente isso aí é um capacitor que tem lá a possibilidade de, através de um pequeno ajuste no parafuso, você ajustar a capacitância dele. É chamado de trimmer, tá? Então são as possibilidades que a gente tem aí em relação a capacitores, tá? Olha aqui várias fotos, ó, um capacitor eletrolítico, capacitor de cerâmica. Esse capacitor do meio aqui é um capacitor de filme, né? Outro capacitor eletrolítico, outro capacitor cerâmico. Geralmente os cerâmicos têm pequena capacitância e os eletrolíticos, né, e os de filme têm alta capacitância e alta tensão, né? Conseguem trabalhar com alta tensão. O que vocês estão vendo aqui grandão aqui, cara, é um capacitor de partida de motor, né? Capacitor de partida
qual que é a ideia? Você tem aí os motores monofásicos, que a gente vai falar sobre eles, né? E o que vai acontecer? Esse motor monofásico, às vezes o miserável, quando para numa posição em que o campo magnético do motor gerado quando você ligar, deixa ele parado. Então você tem que criar por alguns segundos uma fase que dê um soco, um pontapé inicial no seu processo. E quem faz isso é o capacitor de partida. Então são alguns tipos de capacitores. E para quem já desmontou um rádio, cara, isso aqui é um capacitor variável, né? Por aqui, é uma das formas de fazer a sintonia, fazer o ajuste do rádio. Como é que ele funciona? Onde o cara está com a mão direita aqui, ó, existe um eixo, e nesse eixo, alguma dessas placas de metal, no meio tem ar, que é isolante, concorda? Elas giram acompanhando esse eixo, e outras estão fixas. Então, à medida que você gira o eixo, você pode fazer com que uma área maior ou uma área menor desses discos que giram estejam em fase, né, fazendo sombra, não é em contato porque não tem contato, mas como se estivesse cobrindo a área, né, cara, do capacitor fixo, né? Então é por aí que você gera a capacitância variável. É uma boa ideia, né, cara? Como gerar uma capacitância variável. Então tudo isso aí é possível, tá? Muito bom, pessoal. Dúvida até aí? Então essas são as características, cara. É muito fácil, cara. É muito tranquilo. Prometo não cantar se vocês, né, tem uns miseráveis desse que mata. É verdade, Edson. Então, rapaziada, é muito tranquilo, tá? Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Não tem estresse nenhum, tá? Vamos lá, então. Qual que é a regra do capacitor? A regra fundamental. A regra fundamental é essa aqui, ó. O C, que é a capacitância de um capacitor, é igual o Q dividido por V, né? Então, C é igual Q dividido por V. Anota essa fórmula, que isso aí é um negócio importante para o nosso estudo. Isso é uma equação fundamental da eletrônica, né? E é uma equação fundamental de um capacitor. Então, a capacitância de um capacitor, que é a capacidade desse cara armazenar carga, é igual o Q dividido por V. O C é a capacitância medida em farads, o Q é a carga medida em coulomb, por isso que tem a letra C, e o V é a tensão, voltagem, medida em volts. Ou mais importante do que isso aí, ó, o Q, que é a carga, a quantidade de elétrons, a carga que o capacitor consegue acumular, é igual à capacitância multiplicada pela tensão. Tranquilo? Então, se eu quero armazenar um punhado de carga, para poder soltar essa carga tudo de uma vez e de repente ter um flash de uma máquina fotográfica, um flash nervosão, tal, né? Ou então, como é que chama aquelas armas de... não é arma, cara. Aquele negócio que o pessoal usa para dar choque, é teaser, taser, sei lá, né? Tem umas que parecem lanterna, que quando você dá no cara lá, dá uma descarga doida, né, cara? Até o Edson falou, cuidado que essa parte te mata, tal, né? Então, eu imagino que um taser, cara, teaser, taser, não sei como é que fala em inglês, deve ser teaser, não sei. Eu imagino que um teaser, ele funciona assim, né? Você coloca ele para carregar e armazena uma carga, enquanto você bate os dois no fulano, arma de choque que a polícia usa, armas não letais e tal, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido. Tem uma grande quantidade de carga acumulada e quando você descarrega tudo de uma vez, né? É quando você vai aguentando, um dia a patroa te fala uma besteira qualquer e você descarrega tudo nela, ou vice-versa, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, para ter uma alta carga armazenada, né, uma barragem, uma caixa d'água, né, cara, que tem uma alta quantidade de carga, eu tenho que ter ou uma capacitância grande ou uma tensão grande, né? A minha carga é igual à capacitância do capacitor, ou seja, a capacidade do capacitor armazenar carga multiplicado pela tensão. Por isso que se eu ligar esse capacitor numa tensão acima do que ele pode, ele vai gerar uma carga muito grande, logo uma quantidade muito grande de energia, né, e vai detonar o capacitor. Então copia, pessoal, essas duas fórmulas, sobretudo essa aqui, ó, que a carga, né, do capacitor é igual à capacitância multiplicada pela tensão. Suavidade, tranquileza, fácil, extremamente fácil. Então isso é um negócio bacana, tá? Então, retomando, a capacitância, que é o C, é medida em farad, em homenagem ao físico Michael Faraday. A carga elétrica, ou o Q,
é medido em Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb, um físico francês, tal, né? Para você ter ideia, cara, para ter 1 Coulomb de carga, olha só, 1 Coulomb, parece nada, né? Olha a quantidade de elétron que você tem que ter armazenado. Pensa no número grande, em 1000, milhão, né? 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, eu não sei fazer esse tipo de conta não, mas ter um punhado de zero aí, né? Queria ter isso na minha conta bancária e positivo, negativo não vale, tá? Então é mais ou menos assim, cara, é só para você ter ideia, né, cara? A carga do elétron, ela é muito pequena, né? Tem que ter essa quantidade enorme de elétron para ter 1 Coulomb, tá? Então essa é mais ou menos a parada, tá? Vamos tentar entender agora, cara, como que funciona um capacitor em corrente contínua, tá? Pessoal, dúvida até aí? Até aí não, né? Até aí tá de boa pra caramba, né, cara? Vamos lá, né? Boa noite, Marcelo. Tá tranquilo pra burro, né, cara? O Shoba mandou uma figurinha. Tem até medo, famoso pau mandado. É, Shoba, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, cara, né? Vamos lá, eu fico pensando na mulher do Yoki lá, cara, eu fico com medo, tá? Você não conhece a minha. A minha é pequenininha, o pessoal fala que os melhores perfumes estão nos menores frascos, os piores venenos também, né? Então, eu tenho cuidado, tomar cuidado, que senão, né, o bicho pega. Então, vai imaginar o seguinte aí, pessoal. O que eu tenho, ó? Eu tenho um circuito, legal? Em que eu tenho uma fonte de 200 volts, essa minha fonte é em corrente contínua. Vamos tentar analisar como que um capacitor funciona em corrente contínua primeiro, legal? E sempre lembrando, imagina que é uma caixa d'água, tá? Show de bola, tá? O meu circuito, cara, tá aberto, então eu não tenho tensão, eu não tenho voltagem, cara, aplicado no meu capacitor. Se a voltagem é zero, né, ó, o que vai acontecer? Como carga é capacitância vezes tensão, se a tensão é zero, capacitância vezes zero está zero. Então, se eu não tenho tensão, eu não tenho carga. Pode ter o capacitor mais monstruoso aqui do mundo, mas se eu não tiver tensão aplicado nele, eu não vou ter carga nenhuma. Aí o que vai acontecer, cara? Vai acontecer o seguinte, eu vou explicar isso para vocês no quadro. Faz de conta que é meu quadro, tá? Então é assim, ó. A gente tem aqui, cara, uma fonte. Essa fonte é uma fonte de corrente contínua e nós combinamos aqui, cara, que ela tem 200 volts, tá? E aí a gente pôs uma chavinha para deixar o circuito aberto, tal, né? Do jeitinho que a gente pensou aqui. E aqui, ó, a gente tem um capacitor. Esse capacitor que a gente tem aqui, ele tem é o capacitor que chama de capacitor 1. Ele tem uma capacitância que a gente falou que é 1 milifarad. Tranquilo, pessoal? Do jeitinho que a gente está aqui, a gente não tem carga, não tem tensão, não tem nada. Mas, né, vamos imaginar que a gente parou o mundo no momento, legal? E a gente conseguiu fechar o circuito. Nós fechamos o circuito, só que a gente congelou o tempo. Congelamos o tempo, tiramos uma foto no tempo igual a 0 segundo. Acabamos de ligar, acabamos de fechar. E agora? Agora eu tenho tensão. Agora entre esse ponto aqui e esse outro ponto está chegando uma tensão. Legal? Vamos pensar o seguinte, cara. Qual que é a carga? Como é que eu calculo a carga que vai aparecer nesse capacitor? A carga que vai aparecer no capacitor é a capacitância multiplicado pela tensão. Legal? Então o que vai acontecer, cara? Eu tenho uma capacitância de 1 mili. Como é que escreve 1 mili? É 1 dividido por 1000, né? Então é 0,01. Legal? Multiplicado, cara, pela tensão. A tensão que eu tenho aqui é 200. Então, se você fizer isso aí na calculadora, cara, para não errar, com muita fé, com tudo mais, você vai chegar à conclusão que a carga aqui vai dar 0,2 Coulomb. Vai ter aquela quantidade de elétron lá que a gente calculou dividido por 5, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta importante para vocês. Essa quantidade de 0,2 Coulomb, ela aparece imediatamente no capacitor ou ela vai crescendo, cara, até chegar a esse valor? Esse valor de 0,2 é o valor máximo que a carga vai chegar, se ela tiver tempo. Pensa numa caixa d'água.
Inicialmente a caixa d'água estava vazia, aí você foi lá e fechou o registro, né? Foi o que a gente fez aqui, a gente veio aqui e fechou o circuito, deixou corrente passar, legal? A caixa d'água enche de uma vez ou a caixa d'água demora para encher? Diz pro tio Marcão aqui nos comentários do WhatsApp, o que vocês acham, pessoal? E aí? Enche de uma vez, demora para encher, o que vocês acham? Então, muito bom, cara. Como disse o Thiago aqui, cara, enche devagar, né? O Reginaldo Shoba também está dizendo, né, cara? Enche devagar, demora um pouco, exatamente, tal, né? O que vai acontecer? Não vamos falar de capacitor, vamos falar de caixa d'água, tá? Ó, se eu tenho uma caixa d'água aqui, pessoal, legal? Essa caixa d'água tem um cano que alimenta e aqui geralmente tem a torneira com boia, não é isso aí? Essa torneira com boia marca aqui o meu nível, não é isso aí? Cara, o que vai acontecer? Vai começar a sair água e essa boia vai subindo, não é isso aí? Essa boia vai subindo, até que chega num ponto, né, em que a caixa inteira encheu, a boia fica aqui em cima e ela trava, não tem mais água, então a caixa d'água para de encher. É a mesma coisa que vai acontecer, cara, aqui com o nosso capacitor, tá? Então no momento T igual a zero, quando você acabou de fechar o circuito, o que vai acontecer? Os elétrons, aqui é positivo, né? Aqui é negativo. Os elétrons que estão ligados aqui, ó, eles vão ser atraídos pelo polo positivo, eles vão começar a migrar para cá, né? Aqui vai se carregar positivamente, legal? E esses elétrons vão sair daqui, ó, do negativo da fonte e vão se alojar nesse outro lado. E aqui, Marcão, aqui não tem, né? Não tem como haver movimento aqui entre uma placa do capacitor e a outra, porque mesmo, pessoal, né? Porque, cara, existe um material isolante aqui no meio, tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Então, rapaziada, isso aqui, ó, demora um tempo, cara, para carregar, né? Ô Marcão, e esse tempo, cara, demora do quê? Pô, cara, demora o mesmo tempo que demora uma caixa d'água para encher. Se a caixa d'água for muito grande, demora um tempão, cara, para a caixa d'água encher. Não é isso aí? Eu tenho a caixa d'água de 30 mil litros. Pô, vai demorar uma semana para encher. Então depende, cara, da capacitância do capacitor. Concorda? Se o capacitor tiver uma capacitância muito grande, né, ele vai demorar um tempão para encher. E depende do que também, Marcão? Pô, Marcão, depende do fluxo de elétron que tem aqui, pessoal. Se o fluxo de elétron, como é que a gente chama fluxo de elétron mesmo? A gente chama fluxo de elétron, né, de corrente contínua, né? Se a corrente que eu tenho aqui for uma corrente alta, enche rapidinho. Mas se a corrente for um negócio lerdo, parecendo com um mijo de gato, vai demorar o resto da semana para encher a caixa d'água, tá? Então depende também, cara, se eu tenho ali, cara, um resistor no meio do caminho. Se eu tiver muita resistência aqui no meio do caminho, né, eu vou ter dificuldade em ter fluxo de elétron, vou ter dificuldade em encher a caixa d'água. Então depende, cara, o tempo que vai demorar para esse negócio encher, depende da capacitância e depende também, cara, da resistência, né, da resistência. Qual que é a dificuldade que tem para passar elétrons aí? Tranquilo, pessoal? Então essa é mais ou menos a ideia. Então, o que acontece, cara? E esse negócio vai enchendo, vai tendo fluxo de corrente elétrica, vai tendo fluxo de corrente elétrica, e tal qual no esquema da caixa d'água, a caixa d'água, cara, quando ela está vazia e a boia está aqui embaixo, ela enche rápido, né? Enche na toda, vai enchendo água, você ouve o barulho lá de baixo, você ouve o barulhão da caixa d'água enchendo. À medida que a caixa d'água vai enchendo, o que vai acontecendo, cara? A boia vai fechando e vai enchendo cada vez mais devagar. Então aqui vai acontecendo a mesma coisa, cara. Esse 0,2 Coulomb que a gente calculou aqui é a quantidade de carga máxima que nessa condição, né, ligado em 200 volts, um capacitor de 1 mili, ele acumula. No começo, cara, enche de uma vez, só que vai chegando lá no fim, cara, vai demorando, cara, para encher, tá? Então, existe um tempo, cara, até a caixa d'água encher, até o seu capacitor encher, tá? E no começo ele começa enchendo rápido, a corrente é alta, e depois, cara, no final, a corrente é pequena. Ele vai, quando está chegando no ponto dele está completamente cheio, ele vai enchendo cada vez mais devagar. E o que vai acontecer? Vai chegar uma hora
em que a carga do capacitor vai chegar no máximo, no 0,12. Nessa hora, cara, o que vai acontecer? A tensão que eu vou ter entre o ponto A e o ponto B aqui, ó, vai ser de 200 volts. Isso é que é interessante, ó. Quando o capacitor carrega, ele pega toda a tensão para ele, concorda, né? Toda a tensão da fonte está aplicada no capacitor, tá? E aí, cara, depois que a caixa d'água encheu, a boia para de funcionar, o que acontece, cara? Não tem mais corrente. Então, o capacitor em corrente contínua, ele tem corrente até ele encher. Depois que ele enche, cara, ele não tem mais corrente. Algumas máquinas de fotografia ninguém usa mais, né? Todo mundo tem um celular nervoso aí, mas algumas máquinas digitais, elas tinham uma luzinha que indicava pra gente que o zoom estava pronto, o flash estava pronto para você usar. Como é que ela indicava isso? Ela indicava quando um LED apagava, né? Então o cara colocava um LEDzinho aqui, ó, né? O cara colocava uma lâmpadazinha em série, né? E enquanto o capacitor está carregando, cara, tá passando corrente pelo LED e o LED está aceso, tá? A hora que o capacitor encheu, que ele fala, descarrega isso aí tudo na lâmpada, né? Esse cara apagava. Aí você fala, opa, agora eu posso, né? Eu posso usar porque, né? O meu capacitor está carregado. Tranquilo, pessoal? Então, olha que interessante. Em corrente contínua, um capacitor só conduz, tá? Enquanto ele está enchendo. Depois que ele enche, cara, ele funciona como se fosse um circuito aberto. Depois que o capacitor encheu, ele é a mesma coisa, cara, que ele fosse isso aqui, ó. Legal? Depois que ele encheu, ele abre o circuito, não passa mais corrente. Tranquilo, pessoal? Então essa é mais ou menos a ideia. Alguém tem alguma dúvida? Vou dar um tempinho aqui para vocês se manifestarem, tá? Demora um pouco para encher, é isso mesmo. Então, mas é essa a ideia, tá? É essa a ideia. Se o capacitor encher totalmente, a fonte continuar aumentando, ele segura ou ele já... Muito bom. O Thiago está perguntando aqui o seguinte, o capacitor vai encher totalmente, né? Ele segura ou ele descarrega? O capacitor, Thiago, se ele encheu, ele segura. Ele só vai segurar, cara, se você permitir a descarga, tá? Então existe um negócio chamado carga do capacitor e um negócio chamado descarga. É o que eu vou tentar explicar para vocês agora, tá? Então aqui é o seguinte, ó, vamos pensar numa outra situação aqui, ó. Então agora nós vamos fazer um circuito, que é um circuito muito comum, que é chamado circuito RC. O que é o circuito RC? Circuito RC é um circuito que tem um resistor, legal? Ligado num capacitor. Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou aqui, legal? Opa, olha o Marcão fazendo nhaca, né? Vamos usar o mesmo exemplo que a gente usou aqui, cara, para ficar fácil, né? A gente sabe mais ou menos quando as coisas dão, tá? Então, o que acontece? Imagina você que a gente tem uma fonte aqui de 200 volts. Legal? Só que agora no nosso circuito, cara, existe um resistor. Legal? Vamos falar que esse resistor aqui tem 1000 ohms. Legal? Esse resistor tem 1000 ohms. O que é resistor mesmo, pessoal? Resistor é alguma coisa que limita a passagem de corrente elétrica. Então a corrente elétrica não passa mais aqui do jeito que ela quer. Ela passa do jeito que o resistor deixa. E aqui a gente continua tendo aquele mesmo capacitor que tem, 1 milifarad. É o que a gente estava dizendo agora há pouco. Legal? O que vai acontecer mesmo? Vai acontecer o seguinte, né, cara? A hora que eu fecho o circuito e energizo, né? Então eu começo a ter cargas positivas aqui, cargas negativas aqui. Por quê? Porque os elétrons vão saindo daqui e vão dando a volta pela fonte e vão se acumulando do outro lado do capacitor, né? Eles vão se acumulando porque aqui dentro tem um material isolante que não deixa que eles passem de um lado um para o outro, tá? Só que agora, cara, o que vai acontecer? Agora os elétrons não vão passar por aqui do jeito que eles querem. Vai ter uma corrente elétrica, tal, mas essa corrente elétrica depende da resistência. Se eu aumentar a resistência aqui, cara, o que acontece, cara? Esse cara vai encher devagarinho, devagarinho, devagarinho. Da mesma forma que se eu tivesse uma caixa d'água, tem aqui a boia, tal, tudo mais, né? Imagina que isso aqui é uma boia, e eu tivesse aqui uma torneira, não é um X-Men, é uma torneira, e eu estrangulasse, fechasse aqui esse registro, esse negócio aqui ia encher bem devagarinho.
Concorda? É mais ou menos a mesma ideia. Se eu boto um resistor no meio do caminho aqui, cara, eu estou restringindo a passagem. Não está passando do jeito que quer, está passando do jeito que a gente deixa. Tá? Eu vou explicar para vocês. Alguém perguntou o lance dos elétrons, aí eu vou explicar para vocês. Segura aí, pessoal, tá? O que acontece em relação aos elétrons, eu não sei quem foi que perguntou, mas eu vou tentar explicar. Você concorda comigo que aqui no meio dessas duas placas tem um material isolante? Legal? Então, cara, o que acontece? A corrente não consegue passar por aqui. A única forma que existe da corrente passar é o elétron, que é negativo, ser atraído pela placa positiva da fonte. Então, ele faz esse movimento. E aí, cara, o elétron, ao ser atraído, ele chega aqui e é expulso, né? Desse negativo para esse aqui, ó, né? Então esse é o sentido da corrente. É diferente de quando você liga um capacitor, né? Se fosse, um resistor. Se fosse só um resistor ligado, o sentido da corrente seria o contrário. A pergunta é bastante interessante. Então nós estamos falando, cara, como se dá o processo de carregamento de um capacitor, como o capacitor carrega, tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Então o que vai acontecer? Vão passando elétrons aqui, né? E esse cara aqui, ó, ele vai se enchendo. Existe um negócio, cara, chamado tau, tá? Essa letra grega chama tau, igual Taubaté, tau. Palmeiras é o tau esse ano, não tem pra ninguém, só dá Verdão. Esse tau, pessoal, ele também chama constante de tempo. Hoje tá difícil escrever, hein? Hoje eu tô escrevendo igual o Lula. Os caras falam que aquela vez lá que o Tiririca foi candidato e ele teve que fazer a prova lá para ver se ele sabia escrever, ele conseguiu, ele passou porque foi o Lula que corrigiu, né? Ó, pessoal, não tem nada contra o Lula, tá? O pessoal que é bolsominho deu uma risadinha, o pessoal que gosta do Lula ficou puto. É polarizado, né, cara? Você não pode tirar sarro de ninguém. Hoje de manhã o cara falou pra mim assim, o Lula é tão ladrão que ele roubou o cérebro do Bozo. Falei, faz sentido, tá? Então esse tal chamado constante de tempo, ele é a multiplicação da resistência que tem no caminho pela capacitância. E ele é medido, cara, em segundos, tá? Esse tal, pessoal, pega o nosso caso aqui, ó. O nosso caso a gente tem uma resistência de 1000. Legal? E uma capacitância, um tamanho de caixa d'água de 1 micro. Se você multiplicar 1000 por 1 milésimo, dá 1. Legal? 1 o quê? 1 segundo. Tá? O que reza a teoria? A teoria diz que para um capacitor carregar 100%, precisa de 5 tal. Legal? Então você precisa de 5 tal, 5 vezes a constante de tempo, para o capacitor carregar bonitinho. Então tem gente que fala que, como é que se diz? É 3, e tem gente que fala 5. Eu prefiro imaginar 5, tá? Então quer dizer, para esse nosso, como é que se diz? Capacitor aqui, ó, carregar, ele precisaria de 5 segundos para chegar na carga máxima, tá? Quando ele chegar na carga máxima, pessoal, ó que doido, né? Quando ele atingir a carga máxima que ele pode, todos os 200 volts vão estar aplicados nele, né? Nesse resistor aqui, cara, vai ter 0 volt, né? Aí você divide 0 volt por 100, dá 0, por isso que não tem corrente, né? Então depois que esse cara encher até a boca, né? Não couber mais elétron lá dentro dele, como é o mesmo pensamento de uma caixa d'água, a boia aqui, cara, trava, legal? E aí? Aí não tem mais corrente, cara. A tensão no capacitor é 0, legal? Só tem tensão, a tensão no resistor é 0, perdão, né? Só passa a ter a tensão máxima no capacitor. A tensão é máxima no capacitor, por isso que ele chega na carga máxima, que a gente chegou agora há pouco a calcular, que era 0,2 coulomb. Isso aí, cara, é como que um capacitor se carrega, tá? Ele precisa de 5 vezes o tal, né? A constante de tempo. O que é o tal? É a multiplicação da resistência pela capacitância. Para mim, cara, faz todo sentido. Porque se esse número de resistência aqui for pequeno, né? Se a resistência fosse 10, esquece os 1000. Se a resistência fosse 10, passa mais elétron aqui ou menos elétron? Passa mais elétron. Enche mais rápido, concorda? Então você teria 10 do R, né? Multiplicado por 0,01 da capacitância, né? Isso aqui é o R,
Isso aqui é o C, né? Você teria, cara, olha que negócio engraçado, né? Você precisaria disso aqui, ó, para dar 1 tal, né? 5 tal seria 0,05 segundo. Legal? Né? Então olha aí, cara, se a resistência for grande, não passa elétron no circuito, cara, demora muito tempo para encher a caixa. Legal? E se o capacitor for muito grande, tiver uma capacitância muito grande, a caixa d'água muito grande, que armazena muito elétron, vai demorar bastante tempo para ele encher também, tá? Onde vocês vão observar isso? Ó? Olha, por exemplo, cara, esse gráfico. Esse gráfico está dizendo para a gente aqui, ó, aqui é a quantidade de carga do capacitor e aqui é o tempo, né? Vamos analisar essa curva aqui, ó, tá? Essa curva que está escrito carga, tá? O que ela quer dizer para nós? Que o capacitor não carrega de uma vez, demora um tempo, cara, para ele sair do 0 de carga e chegar até o 100, né? Olha mais ou menos quanto que tempo que demora para ele chegar no 100, mais ou menos 5 tal, né? 5 constante de tempo, a resistência multiplicado pela capacitância. Tranquilo, pessoal? Então isso, cara, é o jeito que o capacitor funciona durante a carga, tá? Se por algum motivo você tivesse cortado a alimentação dele aqui, ó, em 2 tal, ele não chegaria em 100% da carga, chegaria num número menor de carga, né? Ô Marcão, cortei em 1, se eu não me engano, com 1 dá 63%, né? A cada tal, a cada constante de tempo, a cada tal, você enche 63% do que falta, né? Então você vem aqui no primeiro tal, você enche 63% do capacitor, né? 63 vai ficar sobrando 37 para encher. No próximo tal, você enche 63% desses 37 que estão faltando, até que chega uma hora que você consegue encher tudo, que o pessoal fala, não, com 5 tal, né? 5 resistência vezes capacitância, você consegue encher o capacitor, né, cara, e dar a carga total para ele. Tranquilo, pessoal? Então essa é a ideia da carga. Bom, agora, o nosso capacitor, desse jeitinho que ele está aí, cara, a gente esperou 5 segundos, ele está carregado. Como que eu faço para descarregar o capacitor? Aí é o seguinte, cara, para descarregar um capacitor, imagina só, faz de conta que isso aqui é um capacitor, isso aqui é uma velha putaria, cara, que o pessoal faz na escola. O cara pega um capacitor aqui, né, aí ele enfia na fonte, né, pela parte isolada, tal, né? Dá um tempão, espera passar o tal com folga, né? Tira o capacitor está carregado, né? Porque tem isolante aqui, ó, tem ar, né, entre os terminais, é isolante. Aí ele fala assim: fulano, segura aí para mim, joga o capacitor pro cara. O maluco, quando pega o capacitor, descarrega tudo que ele tem no cara, o cara toma um choque, né? Isso aí, se o cara não é um cara muito convicto, nessa hora ele solta a franga, né? Então eu tenho que explicar para vocês, se um dia for tomar um choque, fala uns 2, 3 palavrão pelo menos, né? Uma voz grossa, 3, isso aí tem que ser treinado, tá? Se for um negócio meio assim, sem treinar, ainda mais quem torce pro São Paulo, tipo Thiago Zanirato, alguma coisa assim, se você não treinar, o cara acaba, eu tomei um choque e tal, então, né, vai treinando, fala uns 2, 3 palavrão, baralho, bombril, tal, né, a voz bem grossa e tal, o pessoal fala, tomou um choque, o maluco ali, tudo de bom, tal, né, mas a questão é a seguinte, do jeito que tá aqui, o nosso capacitor está carregado, tá? Então está carregado, parece aqueles lances que tem que fazer um descarrego no capacitor porque ele está carregado e tal, né? Então, cara, existia uma resistência aqui, né? Fio tem resistência, tudo tem resistência, legal, né? E a gente deixou isso aqui o tempo suficiente, né? Ficou aqui, cara, 10 segundos, né? Muito mais do que o suficiente para esse capacitor carregar. Esse capacitor carregou. Lá dentro dele, cara, agora tem uma carga, legal? Que a gente calculou, 0,2 coulomb. Carregou até a boca, carregou até onde deu, legal? E agora? O que acontece se a gente ligar um terminal no outro, cara, sem resistência nenhuma? Como é que chama isso aí? Quando a gente aplica tensão, né, num negócio qualquer e não tem resistência, como que chama isso? Quem vai responder primeiro? Como que chama isso aí? Como que chama isso? Isso chama
curto-circuito, concorda? Então a gente está pegando aqui o nosso capacitor que tem uma carga acumulada e estamos ligando um fio nele, cara. Esse fio tem uma resistência minúscula, desprezível, resistência pequenininha. Então o que vai acontecer? Esse cara vai descarregar tudo que ele tem, cara, de uma vez. Por quê? Porque a resistência é tão baixa, né, que essa conta aqui de RC dá um númerozinho muito pequeno, dá um númerozinho 0,0000000. Então ele descarrega tudo que ele tem, cara, muito rápido. Isso aí chama então curto-circuito, tá? O que o pessoal fala? Ó, para você não tomar choque com capacitor, né? Não importa, acabei de desmontar uma máquina e quero ver tem um capacitor lá, eu tô com medo de tomar um chocaço, né? O que você faz? Né? Pega a chave de fenda, cara, pela parte isolada e encosta a parte metálica dela nos dois terminais. O que você está fazendo? Está fazendo um curto, legal? Se esse cara tiver com carga acumulada, ele vai descarregar tudo aqui, vai dar um pipoco, vai dar uma faísca, alguma coisa assim, só que depois você pode manusear esse cara sem problema. Pode ser que você desenergizou a tua máquina, arrancou a da tomada, mas esse capacitor aqui tem energia acumulada. Então se você vai mexer com o capacitor, uma dica que o pessoal dá é pega uma chave de fenda com cabo de borracha, tal, né, e faz encostar a parte de metal nos dois terminais, né? Ele vai dar um curtinho ali, né, e vai descarregar, tá? Ou então essa putaria que o pessoal faz, pega aquele capacitor para mim, bate ele, cara, em algum lugar, né? Pega pela parte isolada, né? Bate em algum lugar aí que tem no metal, uma chave, qualquer coisa, né, cara, para ter certeza que ele descarregou. Tranquilo, pessoal? Essa é mais ou menos a ideia. Mas, o que vai acontecer? Imagine você que a gente não deu o curto aqui, ó, tá? Eita lasqueira, tinha que ter um borrachão aqui, cara. Essa borrachinha pequena aqui do pente não tá com nada, mas é o que tem para hoje, cara, tal, né? Ó. Que prática, hein? Mas aí é o seguinte, cara, imagina que o nosso circuito aqui, ele tem uma lâmpada, ele tem uma lâmpada de flash, tá? Tem uma chavinha aqui que eu posso acionar a hora que eu quiser, e aqui tem uma lâmpada. Esse símbolozinho aqui, bem feito, é um símbolo de uma lâmpada. Imagina que é uma luz de flash. Então o que acontece, cara? Uma vez que esse camarada está carregado, se eu vier aqui e fechar o meu circuito, ele vai pegar tudo que ele tem e jogar, cara, descarregar aqui. Aí ele vai estar descarregado, tá? De novo, descarrega de uma vez? Não, cara. Ele descarrega de acordo com a resistência que esse cara aqui tem, legal? Se esse cara tiver uma resistência muito grande, ele vai descarregar devagarzinho, né? De novo, cara, aquela história da resistência multiplicada pela capacitância. É esse o tempo que vai demorar, né, para descarregar. Então você percebe que essa aqui é a curva de carga, quanto tempo demora para carregar um capacitor. E essa aqui é a curva de descarga. Para o capacitor sair do 100% de carga que ele acumulou, legal? E chegar aqui, cara, né, totalmente descarregado, vai também 5 tal, né? O que é o tal mesmo, cara? A multiplicação da resistência que eu tenho naquilo que eu estou descarregando o capacitor, beleza? Multiplicado pela capacitância do bichinho, tá? Tranquilo, pessoal? Deixa eu ver se vocês têm dúvida, tá? Essa é mais ou menos a ideia. Ficar trocando ideia aí, Sociedade Esportiva Crefisa. Estou sentindo um cheiro de inveja. Olha, Thiago, vou prender o teu recalque aqui, cara, numa latinha de Coca-Cola que eu estou tomando aqui, tá? Muito bom. Vamos lá, tá? O que mais? Por enquanto tranquilo, tudo de boa, rapaziada, né? Muito bom, tá? O Edson perguntou um negócio aqui, cara, dá para aumentar a borracha, não queima o capacitor. Olha, Edson, eu vi, cara, o pessoal descarregando o capacitor, dando curto, cara, a vida inteira. Nunca vi queimar, cara. Pode ser que de repente queima, mas eu nunca vi. É uma boa pergunta. Eu não sei, mas eu vou perguntar para quem sabe, cara. Segura aí só um minutinho. O importante no mundo não é saber, é conhecer quem sabe, tá? O Cassiano, cara, tá dizendo pra mim que não queima, né? Você pode dar o curto à vontade lá que vai de boa, tá? Não tem problema, tá? O tal, Thiago tá perguntando pra mim o que é o tal, né?
o tal é o seguinte, tá? O tal, vamos pensar aqui que a gente está carregando o... Então, vamos pensar aqui que é só... Aqui a gente tem um resistor. Vou chamar de R1, legal? Então eu tenho uma fonte, legal? Que tem aqui uma certa tensão, imagina aí 12 volts. Eu tenho um resistor, então quer dizer, no início, esses 12 volts são aplicados no resistor, que vai definir uma corrente que vai passar aqui para encher o meu capacitor, tá? O que é o tal? O tal, querido Tiago, é a multiplicação da resistência desse resistor que está no caminho do capacitor, multiplicado pela capacitância. Ele é chamado constante de tempo. Ele é medido, cara, em segundos, tá? Isso é o tal. Eu preciso de 5 taus em tempo para encher um capacitor, legal? E quando eu descarrego o capacitor, né, a gente faz a mesma coisa, a gente pega a capacitância do capacitor que eu estou descarregando, multiplicado pela resistência daquilo que eu estou energizando, imagina aqui que fosse uma lâmpada tal, né? E essa conta da capacitância multiplicado pela resistência daquilo que eu estou descarregando, né? Ela é o tal, e em 5 tal ele descarrega, tá? Então essa é a ideia, né? É o tempo que eu demoro para carregar o capacitor e o tempo que eu demoro para descarregar o capacitor. Tem alguém que fez uma pergunta muito tempo, então, Gilson, o tempo que demora para descarregar é 5 vezes a resistência que você tem multiplicado pela capacitância, que é o tal, são 5 taus, tranquilo, né? Então, tal é a resistência multiplicada pela capacitância, né? Olha aqui no gráfico, para carregar o capacitor eu preciso de 5 taus, 5 vezes R vezes C. R é a resistência que eu tenho no caminho, né, para carregar o capacitor, e C é a capacitância do capacitor, o tamanho da caixa d'água, tá? E para descarregar eu preciso de 5 vezes a resistência do que eu estou descarregando, aonde eu estou descarregando isso aí, legal? Multiplicado pela capacitância do capacitor. Então 5 tal para ir, 5 tal para voltar, né? Tal é a multiplicação da resistência pela capacitância. Por isso que esse circuito chama circuito RC. Eu tenho resistência e capacitância no mesmo circuito. Tranquilo, pessoal? Essa então é mais ou menos a ideia, tá? Bom, então isso, pessoal, é como que funciona um capacitor em corrente contínua. Legal? O capacitor em corrente contínua, ele conduz, Marcão? Sim, até ele encher. E ele conduz quando está descarregando. Enquanto ele está cheio, ele não conduz mais. Uma vez cheio, cara, atingido o nível máximo de carga, esse cara funciona como se ele tivesse aberto um circuito, tá? Você pode usar essa questão aí dos 5 tal, Gilson, por exemplo, para determinar que durante um tempo uma coisa vai ficar ligada, mas quando chegar aos 5 taus, o capacitor carregou e a partir daí não passa mais corrente, aquele bagulho, né, apagou, né, desligou. Você pode imaginar alguma coisa assim, tá? Muito bom. Outra coisa importante, qual que é a quantidade de energia acumulada num capacitor? Um capacitor armazena carga, então ele armazena uma certa quantidade de energia. Como que a gente calcula isso aí? A gente calcula através da seguinte fórmula: a energia acumulada por um capacitor, ela pode ser calculada através da fórmula. Energia é igual meio, né, metade, 0,5, meio da capacitância multiplicado pelo quadrado da tensão, ou capacitância vezes tensão ao quadrado dividido por 2, que é a mesma merda, né? Se multiplicar por meio e dividir por 2 é a mesma coisa. Então a quantidade de energia, né? A quantidade de energia que você alimenta no capacitor é metade da capacitância. Então, quanto maior o capacitor, mais energia eu acumulo, tranquilo? E quadrado, cara, com a tensão, tá? Vamos dar uma pensada nesse negócio aqui, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Imagina que a gente tem um capacitor. A gente tem um capacitor que ele foi desenhado, cara, para trabalhar com 10 volts. Beleza? 10 volts é o máximo de tensão que a gente pode aplicar nele. E vamos imaginar que ele tem uma capacitância de 1. Isso aqui não existe, cara, mas é só para ficar fácil fazer a conta, tá? Qual que é a energia, cara, que esse capacitor armazena? Isso aqui, situação 1.
tá? Primeiro caso. Ô rapaziada, mole, né? A gente sabe que energia é igual capacitância multiplicada pela tensão ao quadrado dividido por 2, porque dividir por 2 e multiplicar por meio é a mesma coisa, né? Então o que a gente tem, cara, né? Ó, eu tenho 1 de capacitância, que não existe, mas faz de conta que é. Eu tenho 10 de tensão elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Quem que a gente faz primeiro? Fazemos primeiro o quadrado, né? Então eu tenho 1 vezes 10 ao quadrado, que dá 100, né? Dividido por 2, né? Então eu tenho 1 vezes 100, 100 dividido por 2, 50. Então esse cara nessa situação, ele armazena uma energia de 50 joules, beleza? Mas e se o bisonho pegou esse cara e ao invés de ligar no 10, ele ligou no 20 volts? O bisonhão lá não prestou atenção, né, que não leu a ficha técnica, não viu que está marcado no capacitor que ele é para 10, e ele ligou esse mesmo capacitor em 20 volts. Olha, o capacitor continua sendo um capacitor de 1 farad, projetado para trabalhar com 10 volts, mas alguém desavisado quer ligar esse infeliz em 20, né? Então, como é que você calcula a energia acumulada? Capacitância vezes tensão ao quadrado, né, dividido por 2. Então, a energia acumulada por esse querido capacitor, o Sergião é um paizão, vai trazer a ser que o Sergião vai trazer um café para mim, cara. Esse cara, ô Sérgio, obrigado, hein? Sergião é um paizão, cara, pensa nisso, hein? Olha só, então eu tenho, ó, os 20 de tensão ao quadrado dividido por 2, concorda? Olha só, 20 ao quadrado, cara, dá 400, então eu tenho 1 multiplicado por 400, legal? Dividido por 2, 400 por 2, 200. Então, nessa segunda condição, o meu capacitor vai acumular uma energia de 200 joules. Olha que nhaca, eu tinha uma tensão de 10, Sérgio, obrigado. Eu tinha uma tensão de 10, eu aumentei ela para 20. Eu multipliquei por 2 vezes. Concorda que eu multipliquei por 2 vezes? Mas e a minha energia? A minha energia, cara, aplicada no mesmo capacitor quando eu fiz essa cagada, aumentou 4 vezes. Por que 4 vezes? Porque eu aumentei a tensão 2 vezes. Mas a fórmula aqui, cara, é quadrado, né? 2 ao quadrado, 4, né? O que acontece com esse capacitor? Acabou de estourar, legal? Acabou de explodir. Por quê? Porque ele foi desenhado para armazenar 50 joules de energia. A gente ligou numa tensão maior, cara, que ele está armazenando 200 joules. Acabamos de criar uma bomba, né? Para quem for do Al-Qaeda, quiser trabalhar com esse tipo de coisa, tá aí uma forma. Aqui na escola, a gente trabalha no laboratório aqui de desenho, né? Com computadores Dell. A fonte do Dell é uma porcaria, cara, porque ela não tem fusível e a primeira coisa que alimenta é um banco de capacitor. Se você dá um vacilo, cara, ao invés de, né, ligar no 110, ligar no 220, explode na hora, cara. Você pode abrir a fonte, lá estão todos os capacitores explodidos. É uma coisa maravilhosa, tá? Então é por esse motivo que a gente não pode ligar o capacitor na tensão além da tensão máxima de trabalho. Tranquilo, pessoal? Por isso que as especificações do capacitor mais importante é a capacitância dele, a capacidade que ele tem de acumular carga, né? É a tensão dele, né? A tensão máxima de trabalho e se ele é um capacitor polarizado ou não. Meus amigos, dúvidas? Tranquilo? J, Thiago, é joule, é uma unidade de energia, é uma forma de você medir energia, da mesma forma que tem caloria e tal, né? O joule é uma medida de energia, beleza? Essa é mais ou menos a ideia, tá? 200 joule, olha o show aqui, 200 joule, enche estouro, muito bom, tá? Ô Gilson, você entendeu, cara, a questão do tempo para carregar e descarregar? O tempo para o capacitor carregar depende do que, cara? Eu vou tentar explicar para você de novo. O tempo do capacitor carregar, né, imagina esse caso aqui, ó, depende da capacitância do capacitor, porque se o capacitor for muito grande, demora muito tempo para ele carregar, e da resistência que eu tenho no meio do caminho, porque a resistência vai limitar o movimento dos elétrons. Se os meus elétrons se movimentam rapidamente, isso quer dizer alta corrente, eu não tenho resistência aqui no meio do caminho, eu encho rapidinho. Então, através de matemática, o pessoal tem uma constante de tempo, chamado τ, que é a resistência que eu tenho no meio do caminho, multiplicado pela capacitância do capacitor. Isso aí é 1 τ.
Para encher o capacitor, eu preciso de 5 tal. E quando eu vou descarregar, né, eu preciso ver, cara, qual que é a resistência daquilo que eu estou ligando nele, né? E essa multiplicação da capacitância do capacitor que eu estou descarregado, vezes a resistência daquilo que eu estou descarregando, né? Vai dar 1 tal. Eu preciso, de novo, de 5 tal para descarregar, tá? Então essa é mais ou menos a ideia em relação ao capacitor. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia, pessoal, do capacitor trabalhando em corrente contínua. Suavidade? Belezeira? Mole que só, tá? Mais mole que isso, impossível. Onde que a gente tem aplicações aí, cara, de capacitor em corrente contínua? Geralmente acumulando carga para descarregar em alguma coisa que você precisa. Ou para trabalhar como filtro, né? Para fazer filtro de fonte, né? Fazer a parte do ripple, controle de ripple, aumentar a tensão de uma fonte retificada, tal, né? Aí a gente pode ter também o capacitor trabalhando. Eu vou explicar daqui a pouco para vocês uma aplicação dessa aí, tá? Bom, e agora? Agora vamos pensar o seguinte, cara. Pô, Marcão, mas capacitor só dá para usar em corrente contínua? Não. Capacitor também dá para usar em corrente alternada, tá? Só que aí, cara, ele trabalha de uma forma diferente, tá? O que vai acontecer? Isso aqui é um circuito, cara, RC. O que é um circuito RC? Tem um resistor e um capacitor. R de resistor e C de capacitor, igual a gente viu até agora. E ele tá ligado, cara, numa fonte de 200 volts. Só que essa fonte agora, cara, é uma fonte de corrente alternada, tá? Vamos lembrar? O que é corrente contínua mesmo? Corrente contínua é quando a corrente caminha sempre na mesma direção, né? E corrente alternada? Corrente alternada é quando a corrente ora vai, ora vem, né? Então, vamos dar uma olhada se vocês estão malandrão aqui, tá? Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui, cara. Brincadeira chata, Marcão? Não é chata não, é uma brincadeira importante. Ô rapaz, tô gostando desse tal de paintbrush aqui, cara, olha. Dá para brincar bastante com isso aqui. Aqui a gente tem alguns gráficos de tensão, tá? Alguns gráficos de tensão. Deixa eu pegar um pincel aqui, tá? Então vamos brincar com esse primeiro gráfico aqui, ó. Essa linha que o tio Marcão tá tentando acompanhar aqui não tá fácil, cara? Pensa num negócio difícil. Mais difícil que cagar dentro de um tubo de esmalte. Pensa num negócio complicado. É quase igual o Palmeiras ganhar o Mundial, o Corinthians ganhar jogo com VAR. É um negócio mais ou menos assim. Mas aí é o seguinte, ó, essa linha que o tio Marcão desenhou para vocês é o zero. Fechou? Do zero para cima eu tenho tensão positiva. Do zero para baixo, eu tenho a tensão negativa. Então, o que a gente está vendo aqui, cara, é uma curva de tensão que a gente costuma chamar de sinal senoidal, tá? Onde que esse cara aparece? Esse cara aparece sempre que a gente usa um gerador, tá? Então, tudo que é tensão gerada em gerador, hidrelétrica, termoelétrica, usina nuclear, que é uma caldeira que toca o gerador, cara, eólica, né, armazenamento, como diria a Dilma, qualquer coisa que gere, que use o gerador, queimar gasolina no gerador, ele vai te dar, cara, esse tipo de tensão, logo, esse tipo de corrente. Aqui, ó, a minha tensão e a minha corrente estão positivo, aqui está negativo, aqui está positivo, aqui está negativo, aqui está positivo, legal? E aqui está negativo. Então, aqui, cara, nós temos uma corrente alternada. Tá? Nós estamos aplicando uma tensão alternada que vai gerar uma corrente alternada. Então, ora, os elétrons estão indo, ora os elétrons estão voltando. Ora os elétrons estão indo, ora os elétrons estão voltando. E aí você fala, pô Marcão, mas isso aí é igual dançar 2 para lá, 2 para cá. Saudade, hein, Choba? Bons tempos, né? Não que eu dançasse contigo, mas bailinho, né, cara? Aquela coisinha, quando se dançava agarradinho, era bom, né? Muito bom. E aí, né, cara, o ruim era ir embora para casa. Aí a questão é a seguinte, cara. Pô, Marcão, mas dei 2 passos para lá, 2 passos para cá, no fim das contas parei no lugar que eu estava. Tudo bem, né? Por que existe tensão alternada? Porque geralmente eu tenho um gerador trifásico, ele tem 3 fios, né? Em que a corrente faz o mesmo caminho, só que uma está atrasada em relação à outra. Legal? Então, quando eu meço a diferença de um fio em relação ao outro, eu encontro tensão, porque uma está atrasada e outra está adiantada. Então, esse é o princípio aí da corrente alternada do Tesla, gênio, né? Um cara fantástico, genial, tal, né? E a gente vai entender um pouquinho disso aí quando falar de gerador, tá? Então, esse tipo de tensão aqui, cara, é um cara chamado tensão alternada. E olha que coisa interessante, ó. Eu tenho aqui, ó, eu
um ciclo. Até aqui eu tive meia volta do gerador, até aqui a outra meia volta. Então daqui até aqui corresponde a uma volta do gerador. E aí começa um novo ciclo, como se fosse um novo dia. Amanheceu, anoiteceu, mais um dia. Tranquilo, né? Então esse tempo aqui, que demora para completar um ciclo, a gente chama de período, né? A quantidade de vezes que isso acontece num segundo, a gente chama de frequência, tá? E a frequência padrão aqui no Brasil, em qualquer tomada, é de 60 Hz. O que significa 60 Hz? Significa dizer que esse ciclo está acontecendo 60 vezes a cada segundo, tá? Então 1 Hz significa que é alguma coisa que está acontecendo uma vez por segundo. 60 Hz é porque cada ciclo desse está acontecendo 60 vezes por segundo. Vamos dar uma pensada nesse outro cara aqui. Esse outro cara é uma onda chamada onda quadrada. O Kiko do Chaves ia ficar feliz, né, cara? Uma onda quadrada, não posso ter uma pelota quadrada, mas eu tenho nem na ola quadrada. Então essa aqui é uma onda quadrada, tá? Essa aqui, a linha que eu desenhei é a linha do zero, para cá é positivo, legal? Então daqui para baixo eu tenho negativo. Olha, nesse pedaço aqui, positivo, e aqui negativo, e aqui positivo, né? E aqui negativo, positivo, negativo, que positivo, mais triste, né? O que está acontecendo então? Então a hora a corrente está indo, está voltando, está indo, está voltando, está indo, está voltando com uma frequência, concorda? Tem um ritmo aqui, existe uma frequência determinada. Então aqui nós temos uma corrente alternada. E esse tipo de corrente alternada é comum de você ver, por exemplo, em inversor de frequência, que é o equipamento que pega essa tensão aqui em corrente alternada e transforma numa onda quadrada, né, com a frequência que você quiser. Mexe no período aqui, tá? Ou então no equipamento chamado inversor. O que é o inversor? Você gera tensão fotovoltaica, tensão, energia solar, em corrente contínua, legal? Só que você quer, cara, transformar isso em corrente alternada. Então tem um equipamento chamado inversor, que hora ele deixa a corrente positiva, hora transforma em negativa, hora positiva, hora negativa, e aí você consegue jogar isso na rede, né? Que a rede trabalha com corrente alternada, tá? E aqui teria uma tensão, né? Um sistema aí, cara, com triangular, né? Eu nunca vi nada triangular. A gente tem aqui o gerador de sinal que gera isso, né? Mas eu nunca vi na prática nenhuma tensão triangular. Mas aqui seria positivo, aqui negativo, tal. Então aqui nós estamos falando de corrente alternada, legal? Corrente alternada, pessoal, é diferente da corrente contínua, tá? Graças a Deus, né? Ora os elétrons estão indo, ora os elétrons estão voltando. Para ver se vocês estão, malandrão. E esse camarada aqui, pessoal? Olha só. Eu tenho duas situações aqui, ó. Essa situação aqui é o zero. Legal? Aqui é o zero. Tudo que tem para cima aqui é positivo. Isso aqui é tensão contínua ou isso aqui é tensão alternada? Deixa eu ver a resposta da rapaziada aí. E aí, pessoal? Isso aí é corrente contínua ou corrente alternada? O que vocês acham? Vou comer um salgadinho enquanto isso. Contínua, pessoal. Por quê, cara? Porque é sempre positivo. Legal? Ela não é constante, ó. Ela parte do zero, atinge um valor de pico e cai de novo até zero, né? Atinge um valor de pico e cai de novo até zero. Ela não é constante, mas ela é contínua, é sempre na mesma direção. Legal? Diferente da tensão da corrente alternada que hora vai, hora volta. Concorda, né? Então ela é contínua. E essa aqui além de contínua é constante, ó. É o mesmo valor, cara, de fora a fora. Isso aqui seria uma fonte ideal, tá? Olha, uma outra aplicação do capacitor. Para que o pessoal usa muito o capacitor? O pessoal usa muito o capacitor aqui, ó, né? Quando você faz a retificação, vocês já viram isso, né? Você faz lá a retificação com ponte de diodo, você transforma a corrente alternada, que era isso aqui, né, ó. Né? Você transforma a corrente alternada que veio do transformador, que era isso,
Você transforma nisso, em vários montes, né? Aí você liga um capacitor. O que o capacitor faz? Enquanto você está nesse processo aqui de subir, o capacitor está carregando. A hora que você começa a diminuir, o capacitor descarrega. Então, ao invés da sua tensão vir a zero, ela vem até a um certo valor aqui, né? E aí? Aí carrega de novo até atingir o máximo, descarrega, carrega de novo, né? Até atingir o máximo, descarrega, carrega de novo, né? E por aí vai. Esse é outro uso do capacitor, né? Corrigir, né? Aumentar a tensão da fonte, né? É aquele efeito lá que vocês devem conhecer, né? Como diminuir o ripple da fonte, né? Se você já estudou diodo, fonte e tal, você aprendeu isso aí, o capacitor tem essa utilidade. Mas aqui, eu só queria explicar para vocês a diferença entre corrente alternada e a diferença entre corrente contínua. O capacitor, pessoal, ele funciona de uma forma diferente na corrente alternada. Puxa, quando a aula é boa, voa, cara. Tô aqui me divertindo com meus amigos, 8h13 já, né? Então, corrente alternada é aquilo que a gente estava falando, né? Ó, olha só, né? Ó, a corrente, a tensão parte do zero, a corrente também, né? Vai subindo, 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 atinge um pico, né? Desce de novo para o zero, desce até atingir um pico negativo e volta de novo para o zero. Isso aqui é um período, isso aqui acontece num certo período de tempo, né? Aqui no Brasil acontece, cada um desses períodos é um ciclo, né? É como se tivesse amanhecido, né? Meio-dia o sol está a pino, aqui 6 da tarde o sol se pôs, aqui meia-noite, o mais escuro possível, e aqui o sol está nascendo de novo, 6 da manhã, alguma coisa mais ou menos assim. É um negócio que tem um ciclo, né? Isso aqui acontece no sistema que a gente usa aqui no Brasil, 60 vezes a cada segundo, numa frequência de 60 Hz. Tranquilo, pessoal? Corrente alternada é isso aí. Por que o capacitor se comporta, pessoal, diferente na corrente alternada? Porque em corrente alternada, conta para o tio Marcão, quando é que o capacitor está conduzindo? O capacitor está conduzindo quando ele está carregando e quando ele está descarregando, concorda? Em corrente alternada, o tempo que a corrente está positiva, o capacitor está carregando. Mas pode acontecer, cara, de chegar uma hora em que a corrente deixou de ser positiva e ele não carregou tudo. E aí, cara, ele vai descarregar na corrente negativa. Então, no capacitor, ele não tem tempo, cara, de ficar nem cheio nem vazio. O tempo todo, cara, ele está carregando quando a corrente está positiva, né, quando a tensão está positiva, ou ele está descarregando, cara, quando inverte e a tensão fica negativa. Então, o tempo todo, o capacitor está carregando, descarregando, carregando e descarregando, né? E com isso, cara, em corrente alternada, o capacitor conduz. O capacitor está sempre conduzindo, tá? Agora, não conduz do jeito que você quer, conduz do jeito que ele quer. Ele tem uma resistência, existe uma resistência. O capacitor carregado em corrente alternada, né, ligado num circuito de corrente alternada, ele vai ter lá uma resistência. Essa resistência, pessoal, que o capacitor tem em corrente alternada, ele conduz, mas não é uma condução infinita, tá? Ela é chamada de reatância. Reatância capacitiva, tá? Então a gente não fala em resistência de um capacitor, a gente fala em reatância, e isso só faz sentido, cara, se a corrente for alternada. E essa reatância, rapaziada, tá? Ela é representada pela letra X, tá? É chamado de X, né? XC, reatância capacitiva, e ela é medida em ohms, é um tipo de resistência, tá? Como que ela é calculada? Mole que só, é assim, ó. A reatância capacitiva, tá? Que é o XC, é igual a 1 dividido por 2 vezes π, vezes a frequência da tensão, multiplicado pela capacitância do capacitor, tá? Então anota essa fórmula, por favor, que a gente vai usar ela, tá? Então a reatância capacitiva, ela é igual, né, a 1 sobre 2 vezes π, vezes a frequência, vezes a capacitância de um capacitor, tá? E ela é medida em ohm, ela é um tipo de uma resistência, tá? Vamos tentar esmiuçar esse negócio aqui, cara, né? E vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos fazer um exercício aqui, né? Ó. Então calcula para o tio Marcão qual que é a reatância, vai usar essa fórmula aqui, ó. Qual que é a reatância de um capacitor de 0,01 farad, legal? Então a capacitância do capacitor é 0,01 farad,
ligado a uma tensão alternada de 60 Hz. A fórmula só pede a capacitância e a frequência, e é o que a gente tem aqui. Então calcula para o tio Marcão qual que é a reatância capacitiva, qual que é a força contrária ao movimento da corrente alternada que um capacitor de 0,01 farad faz se ele for ligado a uma tensão alternada de 60 Hz, que é o que a gente encontra aqui numa tomada nossa. Bora então? 2 minutinhos. Então, pessoal, vamos fazer esse negócio aí. Então, vamos lá. O jeito que o Marcão sempre fala, vamos escrever o que a gente sabe. A gente sabe que a gente tem um capacitor e esse capacitor tem 0,001 farad. Beleza? E a gente sabe que a frequência que ele está sendo alimentado é uma frequência de 60 Hz, tá? Alguma coisa assim. Querem que a gente calcule qual que é a reatância capacitiva, né? Qual que é a dificuldade que ele apresenta contra a passagem de corrente alternada. Suavidade, pessoal, beleza? Diz a fórmula que o tio Marcão passou para vocês, que a reatância capacitiva ela é igual a 1 dividido por 2 π f c. Legal? Então vamos lá. Põe entre parênteses aqui, ó, que fica mais fácil de você entender, porque você entende que vai ter que fazer essa conta aqui de baixo primeiro. Vamos dar número aos bois. Vida de gado. Então, eu tenho 2 vezes π. O π vale 3,14, tá? Tá ótimo, não precisa mais que isso não, tá? Multiplicado por 60, que é a frequência. 60, Choba? 100, né? Multiplicado pela capacitância. A capacitância não pode brincar assim, porque dá assédio, tá gravado, dá assédio moral, né? E por aí vai, tá? É 1 mili, né? Então, tudo isso. Alguém, por favor, um amigão nosso aí, ó, por favor, que conta que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer primeiro a parte de baixo, né? Então, alguém, por favor, multiplica para nós. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 0,001. Please. Então aqui a gente tem frequência
capacitância e aqui quanto seria a indutância. Temos aqui o caso 1 e caso 2. Tá? A frequência é 60 nesse caso, a capacitância é 0,01, capacitância é medida em farad, isso aqui é medido em hertz, né? Isso aqui é medido em ohm, tá? Vamos fazer uma conta básica então. Então, pessoal, quanto que dá isso aí, cara? 2 vezes 3.14 vezes 60 vezes 0,001. Vamos ver se alguém já fez aí. Sempre tem uns caras que vão fazendo, né? 265, 0,03 e tal. Bom, aí é assim, ó. 2 vezes 3,14 do π vezes o 60 da frequência vezes o 0,01 dá 0,377. Então é a mesma coisa que eu ter 1 dividido por 0,377, tá? Então o XC, né, ou a minha indutância capacitiva é igual a 1 dividido por isso aqui, ó, 2.654, 2.7, 2.65, tá resolvido esse negócio aí, tá? Então, o nosso querido, vamos ver quem acertou aí, ó, Carlos Góes, né? Choba, rapaziada, né? Tudo de boa, cara, pessoal tranquilo. Tiagão, 0376 é a parte de baixo da conta, né? Ó, a parte de baixo deu 0376, né? Isso aqui, ó, né? Ó, né? Isso aqui, ó, que veio daqui, ó. Agora você tem que aplicar o resto da fórmula. 1 dividido por ele, né? 1 dividido por 0,377 vai dar 2,65, mais ou menos, tá? Então, olha só, isso aí, 2,65 ohms. Tranquilo, pessoal? Fácil, tá? Então, essa é mais ou menos a ideia. Vamos fazer o segundo exercício agora. O segundo exercício é o seguinte, nós pegamos esse mesmo capacitor, só que agora, cara, não, a resposta, 2,65. Só que agora a gente vai ligar uma fonte, e essa fonte é o mesmo capacitor, tem 0,01 farad. Só que nós vamos ligar uma fonte que tem corrente alternada, mas a frequência é 6.000, é 100 vezes maior. Vamos ver o que dá? Vamos fazer a conta então? Deixa vocês anotar aí, né? Então a mesma capacitância, 0,001 farad, só que agora vai ser ligado em 6.000. 6.000 Hz. Perceba que não tem nada a ver com a tensão, cara. A tensão não entra nessa vibe, tá? A tensão não entra nessa vibe. O que entra nessa vibe é a frequência. A que frequência que você está fazendo o seu sinal, né? O seu sinal é mais rápido ou mais lento, né? Só tem a ver com isso, né? Agora vamos usar 6.000 Hz, 6.000 Hz de frequência. Bom, então é assim, ó, a gente não perder muito tempo. Eu sei que a capacitância é 0,001 farad. Eu sei que a minha frequência é 6.000 Hz, né? E eu quero saber então qual que é a minha, né, reatância capacitiva, tá? Bom, então existe uma fórmula. A fórmula fala que a resistência que um capacitor impõe à passagem da corrente alternada é 1 dividido por 2, multiplicado pelo π, multiplicado pela frequência e pela capacitância, tá? Então, ela vai ser igual a 1 dividido por uma baita conta aqui embaixo, ó, né? Ó, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes a frequência, que é 6.000, vezes a capacitância, que continua a mesma, porque o capacitor é o mesmo. A gente quer comparar duas situações aqui, não tem como não usar o mesmo capacitor, tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Bom,
Então a impedância capacitiva vai ser igual a 1 dividido por essa conta monstra aqui embaixo, 2 vezes 3.14 vezes 6.000 vezes 0,001. Quanto será que dá isso tudo, hein? Eu tenho uma frequência agora de 6.000. Tem uma frequência de 6.000, tem uma capacitância de 0,01, porque isso aqui é o mesmo capacitor, não mudou absolutamente nada, né? O capacitor é o mesmo, e aí eu tenho 2 vezes 3,14 vezes a capacitância vezes a frequência. Então eu tenho aqui, ó, 37 embaixo, 0,68. Tenho que dividir 1 por 37,68, que de acordo com os meus cálculos vai dar 0,027. Caraca, tomar uma cachaça para tremer, cara, que poronga é essa aqui? Eu não bebo, tá? Fica tranquilo. Dá bem, né? Pensou, Marcão chapado, ia ser ruim de aguentar, né? Deus faz as coisas certas. Então, pessoal, o que está acontecendo? Olha só. Meus amigos, qual é a conclusão que eu quero que vocês tirem? Eu quero que vocês tirem a seguinte conclusão. Como que funciona um capacitor em corrente alternada? Ele deixa a corrente passar, tá? Ele tem uma resistência. Aqui tem uma resistência de 2,65, aqui uma resistência de 2,67. Olha, é o mesmo capacitor de 0,01, 1 milifarad. Legal? O que está acontecendo, cara? O que está acontecendo, cara, é que esse capacitor, quando eu exponho esse capacitor a uma frequência baixa, a resistência dele é alta. E quando eu aumento a frequência, a resistência dele, cara, é baixíssima, tá? Ó, só para dar uma ideia, né? A resistência desse cara aqui, ó, né, ó, tá 100 vezes maior, né? Em baixa frequência, né, em baixa frequência, ela é 100 vezes maior do que em alta frequência, tá? Então o que acontece, cara? Por esse motivo, os capacitores podem ser usados como filtros. E eles são chamados, cara, de filtro passa alta, tá? Então o capacitor geralmente ele é usado, cara, de filtro passa alta. Passa alta é o quê? Passa alta frequência. Por quê? Porque em alta frequência, cara, 6.000 Hz, a resistência dele, cara, quase que não existe, tá? Onde que é muito usado isso aí, cara? Isso aí é muito usado, por exemplo, cara, tem aplicações sinistras, aí eu não entendo nada de som, mas tem um Mateuzinho aqui que entende bastante. Imagina, cara, que você tem um alto-falante, faz de conta que isso aqui é um alto-falante, legal? E você está ouvindo lá, cara, um chiado que você não quer, né? Está ouvindo um barulho que você não quer, né? Um som de alta frequência, pessoal, é um som bem fino, como por exemplo, Sérgio Moro falando, né? Aquela MC Melody, ou então aquele barulhinho sinistro de máquina de açougue cortando costela, cortando bisteca, sabe aquele tipo de coisa, né? Aquilo ali é um barulhinho, né? Um barulhinho sinistro, um barulhinho de alta frequência. E um barulho de baixa frequência? Um barulho de baixa frequência é um barulho grosso, apito de navio, né? Tim Maia cantando, Barry White, yeah, uma coisa mais ou menos assim, né? Tudo que é um som grosso, né? É um som de baixa frequência. Se você colocar um capacitor aqui, ó, legal, ligado em série, cara, com o seu alto-falante, ele vai barrar a passagem dos sons, né, de baixa frequência, só vai deixar passar os de alta, tá? Então é uma forma de você limar, né, certos tons, né, certos tipos de frequência, é você utilizando um capacitor, né, é chamado então de filtro passa baixa, né? Perdão, passa alta, ele deixa a alta frequência baixar, com alta frequência ele tem baixa resistência. Por que com alta frequência, cara, o capacitor tem baixa resistência? Porque, cara, não dá nem tempo dele carregar ou descarregar, a corrente vai passando, cara, o tempo de tudo, cara. Barulho de alta frequência, deram um exemplo aqui, deixa eu ver. Barulho de alta... o Anderson Silva falando. Aqui você tem coragem de falar mal do outro, você quer falar isso com ele e tal, né? Então essa é mais ou menos a ideia. Então essa é uma aplicação do capacitor, tá? O capacitor em corrente alternada, ele deixa a corrente passar.
mas depende da frequência, tá? Em frequências baixas, ele não deixa, porque dá tempo, pode ser que dê tempo dele carregar, né? Ou pode ser que dê tempo dele descarregar. Agora em alta frequência, que não dá tempo nem dele carregar e nem dele descarregar, passa tudo, todo mundo passa, até a uva passa. Essa é péssima, tá? Mais ou menos por aí. Tranquilo, pessoal? Então essa é uma questão importante. Olha, por isso que é ruim quando você começa a transmitir corrente em corrente alternada, transmitir corrente, por quê? Porque é o seguinte, quando você transmite só em corrente contínua, o único tipo de resistência que você tem é a resistência normal do fio. Quando você transmite em corrente contínua, você passa a ter a resistência normal do fio e mais, cara, esse cara é conhecido como indutância, que pode ser capacitiva, quando tem capacitor envolvido na parada, e pode ser indutiva, quando tem indutor, que é o que nós vamos falar na próxima aula. Transformador, motor, o próprio fio, tudo que tem fio enrolado tem um outro tipo de indutância, chamado indutância, reatância indutiva, tá? Então por isso que muitas vezes o pessoal descobriu, né, com a eletricidade, que às vezes você transmite em corrente contínua e é mais negócio, cara, porque só vai ter resistência, não vai ter esse cara conhecido como reatância no meio do caminho, tá? Então vai ficar bem claro isso aí para vocês. Deixa eu explicar uma outra característica que vai acontecer, cara, com o capacitor em corrente alternada. Acompanha com o tio Marcão um negócio muito importante aqui, ó. Vê se você consegue entender. Vocês conseguem entender, cara? Vocês são fera pra caramba. Turma, show de bola. Os caras conseguem entender a aula até a distância, cara. Os caras são, né? Pra essa molecada aí não tem torresmo cabeludo, cara. Os caras, né? Tudo que vier, essa molecada traça. Molecada boa, tá? Olha só, o que está acontecendo? Aqui eu tenho um circuito aqui embaixo, ó, que ele tem uma fonte de corrente alternada e tem um resistor. Resistor, tá? Estamos falando de resistor, não estamos falando de capacitor, é uma resistência, é um resistor. E aqui, ó, como eu expliquei para vocês, aqui em cima, em preto, eu tenho o gráfico de tensão, é uma tensão alternada, concorda? Ela é uma tensão alternada, né, com o formato de uma senoide, do tipo que a gente tem aí numa tomada, mole, facinho, 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 tá? E o que vai acontecer? Né, ó, ela começa com zero, né, ó, então aqui a tensão é zero, beleza? Ela passa por um valor de pico, legal? Ela passa por um pico positivo, beleza? Depois ela passa por um outro valor de zero, legal? Ela passa por um pico negativo, legal? E ela vai de novo para zero. E aí? Aí completou um ciclo. Vai entrar outro ciclo que vai repetir isso aqui tudo de novo. Só que é assim, ó. Corrente não é tensão dividido por resistência? Então, se a minha tensão faz esse desenho em preto aqui, ó, legal? A minha corrente acompanha, concorda? A corrente do resistor acompanha. Por quê? Porque quando a tensão é zero, legal? Eu divido zero de tensão por qualquer valor de resistência que eu tiver, quanto que dá de corrente? Dá zero. Então, toda vez que a tensão é zero, ó, a corrente, que é esse gráfico vermelhinho aqui, ó, dá zero também, ó, concorda? Né, ó? Só que quando a minha tensão tem algum valor, ou quando a minha tensão atinge o valor de pico, a minha corrente é máxima. Tá vendo? Ó? Nesses dois casos aqui, ó, né, ó, quando a minha tensão é máxima, a minha corrente é máxima também. Olha porque esse negócio é importante, cara. Se eu tiver um equipamento que ele é só resistência, um secador, alguma coisa mais ou menos assim, o que vai acontecer? A gente pode calcular a potência multiplicando tensão vezes corrente. Potência é um negócio importante, concorda? Agora, se qualquer um desses caras aqui for zero, legal? Se qualquer um desses aqui for zero, quanto que dá a potência? Dá zero, porque um número qualquer multiplicado por zero dá zero. Então, se a tensão em dado momento ou a corrente for igual a zero, a minha potência naquele momento é zero também. Olha que sorte! Quando eu tenho um negócio que é só resistência, uma máquina que só tem resistência, um secador de cabelo, um chuveiro, alguma coisa assim, o zero da corrente e o zero da tensão, eles batem. Concorda? Porque a tensão produz corrente, então o zero bate, né? Então, quer dizer, num ciclo, no intervalo aí de um ciclo, eu tenho 3 momentos só em que a minha potência é zero. É pouco, né? Todo o restante, cara, eu estou gerando potência. E olha que negócio doido, ó.
Quando a minha potência é máxima, a minha corrente é máxima também. Então eu consigo calcular a potência máxima porque eu tenho uma tensão máxima multiplicado por uma corrente máxima. Ou seja, a gente costuma dizer que a tensão ela está em fase com a corrente, ou seja, a tensão está sincronizada com a corrente. Quando eu tenho só resistência, há um sincronismo. Quando eu tenho zero de tensão, eu tenho zero de corrente. Quando eu tenho o máximo de tensão, eu tenho o máximo de corrente. Elas estão sincronizadas, tá? E isso, cara, causa um efeito de maximização da potência elétrica que eu tenho. Tem aquelas provas na Olimpíada lá, cara, de barco, corrida de barco lá, corrida remo, né? Que tem lá 4 caras remando e um cara mandando rema, 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 rema. Qual que é a importância do cara chamado timoneiro, tal, né? Velho, eles pegam o cara mais magrinho que eles podem, né? O cara mais filé de borboleta que pode, põe lá dentro e a função do cara é mandar todo mundo remar ao mesmo tempo, né? É fazer os caras remar em fase, né? Sincronizadamente. Pega aqueles filmes antigos lá de Viking, né? Os caras remando o barco lá e tinha um maluco tocando tambor, cara, para todo mundo remar ao mesmo tempo, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Então é essa mais ou menos a ideia. Quando aquilo que a gente quer usar só tem resistência, a gente consegue maximizar a potência, né? A potência pode ser máxima. Só que quando você tem um capacitor, o capacitor, cara, ele tem uma miséria que é o seguinte: o capacitor adianta a corrente, legal? Em relação à tensão. Quando a gente tem um capacitor ou tem um indutor, a tensão e a corrente não está mais em fase, não estão mais sincronizadas, cara, desse jeitinho. O capacitor, cara, aqui a gente teria como seria a curva, né? Ó, deixa eu dar uma copiada aqui, ó, colar de novo lá no pente. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. O verde, cara, é a curva da tensão, né? Como que a tensão está se movimentando. Beleza, cara, a tensão está aqui, ó, né? Tá fazendo esse desenho, tá? O I é a corrente que essa tensão causou no capacitor, tá? Só que você pode perceber, cara, que a corrente, que é o azul, ela tá adiantada, né? Enquanto aqui, ó, eu tô no máximo da minha tensão, né, ó, eu já tô no zero, cara, da corrente. A corrente está adiantada, porque a tensão só vai estar em zero aqui, ó, né? Então a corrente minha está adiantada, né? Ó. Enquanto aqui está no menos, né? Está no zero, aqui já está no pico, né? Ela está adiantada, a corrente está adiantada em relação à tensão. Por que isso acontece? Porque quando a minha tensão cai para o negativo, o capacitor acha de descarregar, legal? Então ele joga a corrente quando não era para ter corrente. Qual que é o problema disso? Vamos imaginar que isso aqui, ó, daqui até aqui é um ciclo. Vamos pegar o azul como referência. Olha, eu tenho corrente, que é o azul, e tenho tensão, que é o verde. Potência é tensão vezes corrente, tá? Se um dos dois for zero, a potência dá zero. Aqui, ó, a corrente é zero, quer dizer, a potência deu zero aqui. Aqui, ó, a tensão é zero, quer dizer, deu zero. Para acabar de lascar, é zero quando a corrente é máxima. Aqui que era para bombar a potência do negócio e tal, né? Aqui, ó, a corrente é zero, ou seja, a potência é zero. E aqui a minha tensão dá zero, é mais um ponto que dá zero. Aqui tem outro ponto onde a corrente é zero, quer dizer, no espaço de um período aí normal, eu tenho 5 situações, né, 5 pontos aonde a potência é zero, né? No outro caso lá a gente tinha 3, tá? Então essa falta de sincronia, legal? Essa falta de sincronia vai causar um negócio chamado potência aparente. O que é a potência aparente? Quando eu tenho capacitor e indutor, né, em todo lugar tem, em toda fábrica tem, essa diferença de fase, que a gente chama de diferença de fase, ou defasagem, ela faz com que você tenha uma potência aparente, mas na verdade a potência que você usa é menos do que a potência aparente. É como se você comprasse um copo de chopp, né, e viesse um tanto de espuma. E você não gosta de espuma, você gosta do chopp.
Tranquilo? Então essa é mais ou menos a ideia, cara. Quando você começa a trabalhar com cargas capacitivas e cargas indutivas, né? Nem tudo que você paga é o que você usa. Tem ali dentro, cara, uma certa quantidade de energia chamada potência reativa, tá? Como é que a gente vai saber isso, cara? Através da eficiência da sua instalação elétrica, que é um negócio chamado cosseno φ, também chamado fator de potência, que a gente vai estudar quando a gente for falar de motor, tá? Por que eu quis falar isso agora, cara? Para você entender por que existe essa questão de fator de potência quando a gente trabalha com motores de corrente alternada, tá? Ela vem disso aqui, né? Em corrente alternada, a tensão, né, e a corrente não estão na mesma fase, não estão andando juntas. Uma está adiantada ou está atrasada em relação à outra, à medida que eu vou trabalhando com capacitores e principalmente com indutores, né, que estão presentes em transformador, motor e por aí vai. Tranquilo, pessoal? Fácil, extremamente fácil. Então, se o tio Marcão não está enganado, tá? Essa é mais ou menos o conteúdo que a gente tinha para hoje. Deixa eu só acabar aqui a minha fala, tá? Onde que nós vamos encontrar, pessoal, aplicações para capacitores? Nós vamos encontrar, então, aplicações para capacitores em corrente contínua, por exemplo, quando a gente quer acumular carga. A gente quer acumular carga para dar choque em alguém, para disparar um flash, fazer alguma coisa nesse sentido. A gente vai ver a aplicação de capacitores, né, em corrente contínua, quando a gente quer, por exemplo, como é que se diz? Cortar a corrente, né? A partir de tantos segundos, né? 5 taus não passa mais corrente, o capacitor carregou e naquele circuito não passa mais corrente. Ou a gente quer trabalhar com filtro, quer filtrar uma certa frequência. É só lembrar, né? O capacitor deixa a frequência alta passar e não deixa a frequência baixa passar. Dificulta a passagem da frequência baixa e permite, né, a passagem do Anderson Silva falando, como disse aqui o Thiago, tá? Muito bom, né? A gente vai ver o uso de capacitores, cara, como capacitor de partida. É aquilo que eu expliquei para vocês, principalmente em motor monofásico. O motor monofásico é um motor que tem 2 fases. Estranho, né? Devia ser bifásico, né? Mas o pessoal chama de monofásico. Às vezes o motor, quando ele para numa posição, cara, em que se você ligar na tomada, ele gera um campo magnético que um anula o outro. Não vai nem para lá nem para cá. Então aí entra o tal de motor, o capacitor de partida, que descarrega uma energia que dá um chute inicial, né? Como se desse um tranco inicial no motor para ele começar a girar. Essa é uma aplicação importante para capacitor. E o tal do ripple, né? O ripple é aquilo que a gente estava explicando de retificação, né? Você retificou a onda e agora você quer aumentar a tensão. Você usa um capacitor, né? De forma que quando a onda estiver crescendo e está carregando, quando a onda está caindo, ele descarrega e compensa, né, o valor da onda que estava caindo, como eu expliquei para vocês agora há pouco lá naquele exemplo de corrente contínua, corrente alternada. Tranquilo, pessoal? Fácil? Então não tem muita dúvida, né? Vamos lembrar que o capacitor em corrente contínua, ele só conduz enquanto ele está carregando ou está descarregando. Dá para saber o tempo que ele vai demorar para carregar e o tempo que ele vai demorar para descarregar. Daí para frente, ele vai trabalhar como se ele fosse um isolante, porque dentro dele tem um isolante, então a corrente não passa. E em corrente alternada, o capacitor deixa a corrente passar, mas isso depende da frequência. Ele pode trabalhar como um filtro, ele tende a deixar passar corrente de alta, sinais, né, de alta frequência, corrente de alta frequência. Tranquilo, pessoal, né? E outra coisa importante, ele adianta a corrente, né? Ele faz a corrente adiantar, defasar em relação à tensão. Suavidade, pessoal. Bom, se ninguém tem mais dúvidas, né? Por favor, responda a sua chamada. A potência máxima seria o encontro da tensão com a corrente? Pergunta o Shouba. Então, a potência máxima, Shouba, seria o encontro da potência máxima com a corrente máxima, tá? Agora, aqui, por exemplo, né, ó, nesse caso, ó, eu imagino que a potência máxima estaria aqui, ó, né, no encontro dessas duas tensões e potência. Você tem razão, né? A potência máxima seria o encontro da tensão máxima com a corrente máxima, tá? Essa é mais ou menos a ideia, tá? Muito bom. Claudinei, tá, Thiago presente e tal, né? Pessoal, suavidade.
Então, ó, é só a gente entender como um capacitor funciona. Lembra? O capacitor lembra muito uma caixa d'água, vai acumular uma certa quantidade de energia, tá? Explicamos aí certinho por que dá merda ligar o capacitor em tensão errada e tal, né? Eu acho que com tudo isso aí vocês estão bem representados. Suave, pessoal? Bom, pessoal, tome conta aí, tá? Se cuide, o negócio tá feio, está complicado, a gente tá com os hospitais aí todos lotados, tá? Então vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa, fechar a casinha, tá? Boa noite. Na quinta-feira a gente vai estar aqui, se Deus quiser, pra gente tratar então de indutores. Fechado? Fiquem todos com Deus, cara, tá? Gosto muito de vocês, leõezinhos, tá? Até a próxima aula, cara. Tudo de bom.